Capítulo 22. Controle. Mais uma pergunta, Dr. Wu. Malcolm falou enquanto voltavam à sala de controle. Quantas espécies diferentes geraram até agora? Não estou bem certo, Wu disse. Creio que o número até o momento é de 15 espécies. Certo, Ed? Sim, 15, Regis confirmou. Não está certo? Malcolm retrucou, exagerando sua surpresa. Wu sorriu. Paramos de contar quando chegamos a uma dúzia. Precisa compreender que às vezes pensamos ter feito o animal corretamente, do ponto de vista do DNA, nosso trabalho básico, e depois de 6 meses de crescimento, o inesperado acontece. E percebemos que há algum erro. Um gene não funciona, um hormônio deixa de ser liberado, ou ocorre outro problema na sequência de desenvolvimento. Nesse caso, voltamos à prancheta, por assim dizer. Ele tornou a sorrir. A certa altura, pensamos ter mais de 20 espécies, mas agora há só 15. E entre as 15 espécies, encontra-se o... Malcolm virou-se para Grant. Como é mesmo o nome? Procompsognathus. Desenvolveram algum Procompsognato? Malcolm perguntou. Sim, Wu respondeu imediatamente. Os Procompsognathos são animais muito necessários e produzimos um número bem grande deles. Por que motivo? Bem, pretendemos que o Parque Jurássico seja um ambiente o mais real possível, bem autêntico. E os Procompsognathos são abutres do período Jurássico. Ou melhor dizendo, são como chacais. Queremos tê-los por aqui para fazer a limpeza. Quer dizer cuidar das carcaças dos animais mortos? Sim, se aparecer alguma. Mas com apenas 230 e poucos animais, não há muitas carcaças. Não era este o objetivo principal. Na verdade, precisávamos dos Procompsognathos para cuidar de outra espécie de restos. Quais restos? Bem, Wu disse, temos alguns dos maiores herbívoros aqui na ilha. Tentamos especificamente evitar os saurópodes mais avantajados, e mesmo assim produzimos animais com mais de 30 toneladas, além de vários outros na faixa entre 5 e 10 toneladas. Isso cria dois problemas. Alimentá-los não é fácil, e precisamos importar comida do continente a cada 2 semanas. Uma ilha deste porte não consegue sustentar animais assim por muito tempo. Mas o outro problema está nos dejetos. Não sei se já viu as fezes de elefante, mas são bem grandes. Cada uma tem o tamanho aproximado de uma bola de futebol. Imagine as fezes de um brontossauro, 10 vezes maior. Agora imagine as fezes de um bando desses animais, como o existente aqui. Os maiores não digerem muito bem a sua comida, de modo que as excreções são frequentes. E nos 60 milhões de anos transcorridos desde o desaparecimento dos dinossauros, a bactéria especializada em decompor suas fezes desapareceu também. Pelo que sabemos, as fezes dos saurópodes não se decompõem facilmente. Isso é mesmo um problema, Malcolm reconheceu. Garanto que sim, Wu concordou, sério. Passamos por muitos apertos tentando solucionar isso. Provavelmente sabe que na África existe um inseto específico, a moça do esterco, que se alimenta dos dejetos do elefante. Muitas outras espécies de porte contam com criaturas associadas, que se desenvolveram para comer o seu excremento. Descobrimos que os procompsognathos comem as fezes dos herbívoros maiores e redigerem o material. E os dejetos dele são prontamente decompostos por bactérias contemporâneas. Assim, com um número razoável de Procompsognathus, resolvemos o problema. Quantos produziram? Eu me esqueci do número exato, mas creio que o objetivo era uma população de 50 animais. E chegamos a tanto, ou muito perto.
em 3 séries. Fizemos uma série a cada 6 meses, até atingir um número ideal. 50 animais, Malcolm disse. É difícil manter um controle rigoroso. A sala de controle foi planejada para fazer exatamente isso. Logo mostraremos como funciona. Claro, Malcolm disse. Mas se um dos proconsignatos conseguisse fugir da ilha, escapar, eles não têm como escapar. Sei, mas supondo que isso acontecesse, refere-se ao animal encontrado na praia? Wu indagou, erguendo as sobrancelhas. Aquele que mordeu a menina norte-americana? Sim, por exemplo. Não sei qual pode ser a explicação para o aparecimento daquele animal, Wu disse, mas não há a menor chance de se tratar de um dos nossos, por 2 razões. Primeiro, os procedimentos de controle. Os animais são contados pelo computador a cada poucos minutos. Se um desaparecesse, saberíamos na hora. E a segunda razão? O continente fica a mais de 150 quilômetros. Um barco demora quase um dia inteiro para chegar lá. E, sem cuidados, nossos animais morreriam em 12 horas. Como sabe? Porque tomei providências específicas para que isso ocorresse. Wu afirmou, mostrando finalmente sinais de irritação. Entenda uma coisa, não somos irresponsáveis. Sabemos muito bem que lidamos com animais pré-históricos. Eles fazem parte de um sistema ecológico há muito desaparecido, uma complexa teia de seres vivos que se extinguiu há milhões de anos. Talvez não tenham predadores no mundo contemporâneo, nenhum freio para sua disseminação. Não queremos que sobrevivam na natureza. Por isso, tornei-os dependentes da lisina. Inseri um gene nos dinossauros, criando uma enzima defeituosa no metabolismo das proteínas. Como resultado, os animais não conseguem processar um aminoácido, a lisina. Eles precisam de um suprimento externo. A não ser que tenha uma fonte de lisina externa, fornecida por nós em forma de tabletes, entram em coma e morrem em 12 horas. Esses animais foram geneticamente preparados para morrer no mundo exterior. Só conseguem viver aqui, no Parque Jurássico. Não são livres de modo algum. Não passam de prisioneiros. Eis aqui a sala de controle, Ed Regis disse. Agora que já sabem como os animais são criados, vou mostrar a sala de controle do parque propriamente dito, antes de sair. Ele estacou de repente. Do outro lado da janela de vidro, a sala estava escura. Os monitores encontravam-se desligados, a não ser por 3 deles, que exibiam números e a imagem de um barco grande. O que está acontecendo? Claro, estão atracando. Atracando? A cada 2 semanas, um barco de suprimentos vem do continente para cá. Uma das coisas que esta ilha não possui é um bom porto ou uma doca adequada. Dá um pouco de trabalho para encostar o barco quando o mar está bravo. Demora alguns minutos. Ele bateu na janela, mas os homens lá dentro não lhe deram a menor atenção. Creio que precisaremos esperar. Mencionou que às vezes gera um animal e ele parece estar bem quando cresce, apresenta falhas. Ellie disse ao Dr. Wu. Sim, Wu confirmou. Acho que não dá para evitar isso. Podemos duplicar o DNA, mas não há muitos fatores envolvidos. Mas há muitos fatores envolvidos. Podemos duplicar o DNA, mas há muitos fatores envolvidos e não temos certeza de que tudo vai funcionar, a não ser quando acompanhamos o desenvolvimento do animal e percebemos que não há problemas. Como sabe como sabe se o desenvolvimento é correto? Grant questionou. Ninguém viu esses animais antes. Wu sorriu. Pensamos nisso às vezes. Suponho que haja um paradoxo. Creio que os paleontólogos, como o senhor, acabarão comparando nossos animais
com os dados obtidos nos fósseis e checarão seu desenvolvimento. Mas o animal que acabamos de ver, o Velociraptor, disse que era mongoliensis? Perguntou Ellie. Por causa da origem do âmbar, explicou Wu. Veio da China. Interessante, Grant comentou. Eu estava escavando um filhote de Antirhopus. Tem raptores adultos aqui? Tem sim, Ed Regis disse sem hesitar. 8 fêmeas adultas. As fêmeas cuidam da caça. Caçam em grupo, sabias? Sabiam? Ah, poderemos vê-las no passeio? Não. O Wu pareceu repentinamente agitado. Depois de uma pausa estranha, trocou olhares com Regis. Não, por enquanto, Regis tentou disfarçar. Os Velociraptors ainda não foram integrados ao parque. Nós os manteremos no cercado, nós os mantemos no cercado de isolamento. Posso ir até lá para vê-los? Grant insistiu. Bem, acho que sim. Na verdade, enquanto aguardamos, poderia dar um pulo lá. Eu adoraria, Grant disse. Claro, Ellie concordou. Também quero ir, Tim pediu. Contornem este prédio por fora, sigam até o fundo, passem pela área de apoio e logo verão o cercado. Mas não se aproximem da cerca. Quer ir também? Ed perguntou à menina. Não, Alexis respondeu. Ela olhou para Regis, analisando-o. Quer jogar um pouco? Dar umas tacadas? Mas é claro, Ed Regis concordou. Por que não descemos para brincar enquanto esperamos a liberação da sala de controle? Grant, Ellie e Malcolm contornaram o prédio principal e seguiram para os fundos, acompanhados do menino. Grant gostava de crianças. Seria impossível não gostar de um grupo tão entusiasmado pelos dinossauros. Costumava observar a garotada nos museus, de queixo caído na frente dos imensos esqueletos que se erguiam acima deles. Ele gostaria de saber o que tal fascinação realmente significava. Finalmente concluíra que as crianças apreciavam os dinossauros porque as gigantescas criaturas personificavam as forças incontroláveis da autoridade. Eram pais simbólicos, fascinantes e assustadores, como os pais. E as crianças os adoravam, como amavam seus pais. Grant suspeitava ser esta a razão para as crianças aprenderem os nomes dos dinossauros. Jamais deixava de ficar assombrado quando uma menininha de 3 anos gritava Estegossauro. Dizer seus nomes complicados era uma maneira de exercer algum poder sobre os gigantes, de controlá-los. O que sabe sobre o Velociraptor? Perguntou a Tim. Só queria puxar conversa. Sei que é um carnívoro pequeno que caça em grupos, como Deinonychus, respondeu o menino. Está correto. Grant aplaudiu. Embora atualmente o Deinonychus seja considerado um, um dos Velociraptors, e as evidências de caça em grupo são todas circunstanciais. A hipótese deriva, em parte, da aparência dos animais, que são rápidos e fortes, embora pequenos para dinossauros. Apenas cerca de 80 a 150 quilos de peso. Presumimos que caçam em grupo para conseguir abater presas maiores. E há fósseis encontrados onde um animal grande se encontra rodeado de vários esqueletos de raptores, sugerindo que caçavam em grupo. E, claro, os raptores têm um cérebro avantajado. Devem ser mais inteligentes do que a maioria dos dinossauros. Eles eram muito inteligentes? Depende do que quer dizer, Grant falou. Quando os paleontólogos começaram a pensar na possibilidade dos dinossauros de sangue quente,
surgiu a ideia de que podem ter sido muito inteligentes. Ninguém sabe, na verdade. Deixando a área dos visitantes, logo ouviram o zumbido dos geradores e sentiram um odor de gasolina muito fraco. Passaram por um bosque de palmeiras e viram um abrigo de concreto baixo, com teto de metal. O barulho parecia vir lá de dentro. Deve ser um gerador, Ellie opinou. E dos grandes, Grant observou, olhando para dentro. O complexo gerador de energia ocupava 2 andares, abaixo do nível do solo. Era composto de uma série de turbinas e dutos que sumiam terra adentro, iluminados por lâmpadas fracas. Eles não podem precisar de tanta energia apenas para um empreendimento turístico, Malcolm comentou. Estão gerando força suficiente para uma pequena cidade. Talvez para os computadores. Talvez. Grant escutou um balido e andou alguns metros para o norte. Chegou a um cercado para animais, cheio de cabras. Contando por alto, calculou o total de 50 ou 60. E para que serve? Ellie perguntou. Sei lá. Provavelmente servem de comida para os dinossauros. Malcolm arriscou. O grupo seguiu em frente, pela trilha que cortava um bambuzal denso. Do outro lado, havia uma cerca dupla de alambrado, com 4 metros de altura e arame farpado em espiral no alto. A cerca externa zumbia. Atrás da cerca, Grant viu moitas densas de samambaias, com quase 2 metros de altura. Ouviu um som, como uma fungada, e depois uma espécie de farfalhar. Em seguida, escutou passos que se aproximavam. Depois, apenas um longo silêncio. Não vejo nada, Tim murmurou. Shh. Grant esperou. Passaram-se muitos segundos. As moscas circulavam no ar. Não viam nada. De repente, Ellie bateu em seu ombro e apontou. Entre as samambaias, Grant identificou a cabeça de um animal. Imóvel, escondida entre as folhas, observava-os com um par de olhos frios. A cabeça tinha 60 centímetros de comprimento. Do focinho pontudo saía uma fileira de dentes que ia até o orifício auricular que servia de ouvido. A cabeça parecia pertencer a um grande lagarto, ou talvez a um crocodilo. Os olhos não piscavam e o animal não se mexia. A pele era uma espécie de couro com textura rugosa, mantendo, no geral, a mesma coloração da pele do filhote, marrom amarelada com listras avermelhadas, no formato aproximado das listras de um tigre. Enquanto Grant observava, um braço estendeu-se lentamente para afastar uma folha que impedia a visão do animal. O braço, como Grant notou, era musculoso. A pata tinha 3 dedos recurvados, cada um deles terminando em uma garra, e suavemente afastou a samambaia. Grant sentiu um arrepio e pensou: está me caçando. Para um mamífero como o ser humano, havia algo de indescritivelmente estranho no modo como os répteis caçavam suas vítimas. Não espantava que os homens odiassem os répteis. A frieza, a imobilidade, o ritmo estava todo errado. Achar-se entre jacarés ou outros tipos de répteis significava recordar de um outro tipo de vida, de um mundo diferente, agora varrido da face da terra. Claro, o animal não se dava conta de que fora visto. O ataque veio de súbito,
Da esquerda e da direita, os raptores avançaram, cobrindo os 10 metros até a cerca com uma rapidez chocante. Grant teve a visão confusa de corpos fortes, com quase 1,80 m de altura, caudas balançando, braços com garras curvas, bocas abertas com fileiras de dentes afiados. Os animais sibilavam conforme avançavam e pularam ágeis no ar, erguendo as pernas traseiras com suas garras imensas, como adagas. Bateram na cerca à sua frente, provocando faíscas elétricas. Os velociraptors caíram no solo, guinchando. Os visitantes afastaram-se, fascinados. Foi então que o terceiro animal atacou, pulando e batendo na cerca, na altura do peito. Tim gritou de medo quando as faíscas pularam à sua volta. As criaturas sibilaram, fazendo o ruído típico dos répteis, e recuaram para trás das samambaias. Depois, desapareceram, deixando no ar um leve odor de coisa podre e um cheiro acre de fumaça. Puta merda! Tim exclamou. Foi tão rápido, Ellie disse. Caçam em grupo, Grant reconheceu, balançando a cabeça. Caçadores. Para quem a emboscada é instintiva, fascinante. Eu diria que são tremendamente inteligentes, Malcolm comentou. Do outro lado da cerca, ouviram um ruído entre as palmeiras. Vários animais os observavam novamente, esticando lentamente as cabeças para fora das folhagens. Grant contou 3, 4, 5. Os animais os vigiavam, friamente. Um sujeito negro, de macacão, chegou correndo. Estão bem? Estamos bem, Grant garantiu. Os alarmes dispararam. O homem olhou a cerca, retorcida e queimada. Eles atacaram? 3 deles. O homem balançou a cabeça. Fazem isso o tempo todo. Batem na cerca, levam um choque. Parecem não se importar. Não são muito espertos, hein? Malcolm comentou. O sujeito fez uma pausa e fitou Malcolm sob o sol da tarde. Dê graças a Deus por esta cerca, senhor. E foi embora. Do começo ao final, o ataque inteiro não devia ter demorado mais de 6 segundos. Grant ainda tentava colocar em ordem seus pensamentos. A velocidade era estonteante. Os animais eram tão rápidos, mal podia acompanhá-los em movimento. Malcolm também parecia impressionado. Eles são rápidos, rápidos demais. Sim, Grant concordou. Mais rápidos do que qualquer réptil vivo. Um jacaré pode se mover depressa, mas só em distâncias curtas, 1 ou 2 metros. Os lagartos maiores, como o dragão de Komodo, de 1,5 m, existente na Indonésia, atinge 45 quilômetros por hora, o suficiente para alcançar um homem. E matam seres humanos com frequência, mas acredito que o animal atrás daquela cerca atingia o dobro dessa velocidade, pelo menos. A rapidez do leopardo, Malcolm sugeriu, 90, 100 quilômetros por hora. Exatamente. Mas eles pareciam avançar para frente, Malcolm observou. Como pássaros. Sim. No mundo contemporâneo, apenas mamíferos muito pequenos, como o mangusto, que atacava as cobras, possuíam reações tão rápidas. Pequenos mamíferos e pássaros, claro. O serpentário africano ou o casuar. Na verdade, o Velociraptor transmitira a mesma impressão de ameaça mortífera, instantânea, que Grant vira no casuar, uma espécie de avestruz com garras da Nova Guiné.
Os velociraptors têm aparência de répteis, tanto na pele quanto no formato, mas movem-se como pássaros, com a velocidade e inteligência de um pássaro predador. Estou correto na minha análise? Malcolm perguntou. Sim, Grant confirmou. Eu diria que eles exibem uma mescla das características de pássaros e répteis. Isso o surpreende? Não muito, Grant disse. Está bem próximo do que os paleontólogos acreditam há muito tempo. Quando os primeiros ossos gigantes foram encontrados, nas décadas de 1820 e 1830, os cientistas se sentiram na obrigação de explicá-los como pertencentes a variações enormes das espécies modernas. Isso ocorria porque não acreditavam que uma espécie pudesse se extinguir. Deus não deixaria que uma de suas criações morresse. Com o tempo, verificou-se este conceito de Deus. Com o tempo, verificou-se que este conceito de Deus estava errado e que os ossos pertenciam a animais extintos. Mas a que tipo de animal? Em 1842, Richard Owen, o mais brilhante anatomista inglês de sua época, chamou-os de dinossauria, ou seja, lagartos terríveis. Owen reconheceu que os dinossauros pareciam combinar traços de lagartos, crocodilos e aves. Em particular, os quadris dos dinossauros eram semelhantes aos das aves, e não aos dos lagartos. E, ao contrário dos lagartos, muitos dinossauros pareciam caminhar sobre as patas traseiras. Owen imaginou que os dinossauros eram ligeiros, ativos, e a sua concepção foi aceita por mais de 40 anos. Mas quando os espécimes realmente gigantescos foram desenterrados, animais que em vida pesavam mais de 100 toneladas, os cientistas começaram a ver os dinossauros como seres estúpidos, lerdos, condenados à extinção. A imagem de um réptil desajeitado predominou gradualmente sobre a ideia de um pássaro ágil. Nos anos recentes, cientistas como Grant começaram a recuperar o conceito de dinossauros mais ativos. Os colegas de Grant consideravam radicais suas opiniões sobre o comportamento dessas criaturas. Mas agora ele era forçado a admitir que suas concepções ficavam aquém da realidade, no caso daqueles caçadores incrivelmente rápidos. Na verdade, eu queria saber o seguinte: o animal é convincente para você? Trata-se mesmo de um dinossauro? Malcolm perguntou. Eu diria que sim. E quanto ao ataque coordenado? Era de se esperar também, Grant afirmou. De acordo com os dados fósseis, os velociraptors abatiam animais pesando mais de 500 quilos, como o Tenontossauro, capaz de correr mais depressa que um cavalo. A coordenação seria imprescindível. E como conseguem isso sem a linhagem? Ora, como conseguem isso sem a linguagem? Ora, a linguagem não é necessária para a caçada coordenada, Ellie esclareceu. Chimpanzés fazem isso o tempo inteiro. Um grupo de chimpanzés pode encurralar um macaco e matá-lo. Comunicam-se com os olhos. E os dinossauros estavam nos atacando de fato? Estavam. E nos matariam para nos devorar? Malcolm indagou. Creio que sim. A razão da minha pergunta, Malcolm disse, é que predadores de grande porte, como leões e tigres, não são por natureza caçadores de seres humanos, não é verdade? Estes animais precisam aprender em algum momento de suas vidas, que seres humanos são uma presa fácil.
Só depois disso tornam-se caçadores de gente. Sim, acredito que isso seja verdadeiro, Grant concordou. Bem, estes dinossauros deveriam hesitar mais do que os leões e tigres. Afinal de contas, são de um tempo anterior à existência de seres humanos ou de qualquer outro mamífero grande. Só Deus sabe o que viram em nós. Então eu pensei, será que aprenderam em algum momento a considerar os humanos uma presa fácil? O grupo continuou a caminhada em silêncio. De qualquer modo, Malcolm encerrou. Agora eu estou extremamente interessado em ver a sala de controle. Fim do capítulo 22. Controle.